Se você é mulher, se você tem um útero, se você menstrua, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te ajudar a viver melhor a sua produtividade e a conseguir finalmente nesse ano de 2026 cumprir as tão sonhadas metas de ano novo que a gente sempre faz, mas muitas vezes não consegue cumpri-las, né? Então, eu sou Thaís e eu falo aqui sobre produtividade, autoconhecimento, leitura e outras cositas mais. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Pois é, gente, nós como mulheres precisamos levar em conta muitas coisas quando a gente vai viver a nossa produtividade. Não só o nosso dia, não só como a gente coloca e deposita a nossa lista de afazeres dentro do nosso dia, ao longo do nosso dia, de forma totalmente aleatória. Eu tenho que fazer isso e aquilo. Então eu vou colocar no meu dia tudo aquilo que eu tenho que fazer e eu vou fazendo o que der. Isso é totalmente irreconciliável dentro de uma vivência feminina. Não porque é pouco, você não vive bem a sua feminilidade, nem nada disso, mas simplesmente por uma questão biológica, é que seus dias são diferentes. Cada semana a sua segunda-feira vai ser diferente, pela energia que você tem na sua vida, certo? No seu corpo, no seu dia, devido ao nosso ciclo menstrual. Então é muito simples, deveria ser muito simples a gente entender isso. Eu tenho certeza que se você está me assistindo e você é mulher, você consegue se relacionar com essa realidade. Tem uma segunda-feira que você acorda e você está super enérgica, você quer fazer tudo que tem na sua frente, você olha para casa, você vê tudo desorganizado, você vê tudo sujo, você vai limpando, você vai organizando, você vai fazendo, aí depois você vai ler, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer tudo que você tem que fazer. E tá tudo bem, no fim do dia você continua enérgica e feliz, e alegre e contente. Na outra semana, talvez você esteja um caco, você acordou, mas você precisava dormir mais. Você já começa de manhã cedo, você já tá com a cabeça cansada, só que você acabou de acordar. E como é que isso acontece, pelo amor de Deus? Se você quase não fez nada no seu dia, acabou de acordar e sua cabeça já tá cansada. Isso acontece porque exatamente você está querendo viver todos os seus dias como se fossem da mesma forma e você não leva em conta o seu ciclo menstrual, que é algo hormonal e biológico na nossa vida e que muda a nossa energia ao longo do mês. Então eu vou te explicar um pouco sobre como acoplar os seus afazeres de produtividade dentro do seu ciclo menstrual. Os homens, eles vivem de acordo com o seu ciclo, somente com o ciclo circadiano, né? Que é exatamente as 24 horas no dia, em que tem o sono e que tem a vigília. Então o ciclo circadiano é muito simples de entender. Ou a gente está acordado ou a gente está dormindo. E claro que vai alterando o nosso ciclo quando a gente algumas coisas nos fazem com que a gente viva pior esse ciclo. Por exemplo, ficar no celular antes de dormir, porque a sua mente não vai descansando e se preparando para o sono. Também, assim que você acorda, já entrar no celular, isso atrapalha o seu foco e a sua atenção para o dia inteiro. Pode ter certeza, eu já comprovei isso, certo? Nas vezes que eu entrava no celular, sendo para resolver alguma coisa, só para falar no WhatsApp, porque eu não sei, eu ia pro médico, tinha uma consulta, precisava falar com a minha mãe, com alguém, logo de manhã cedo, e eu abri o meu celular, abri o WhatsApp, logo no começo do meu dia, pronto, o meu foco pro dia inteiro já estava comprometido. Então, isso é assim a gente vai vivendo, ajustando o nosso ciclo circadiano. É bem importante a gente viver isso também como mulheres. Porém, isso a gente já ouve falar muitas vezes, porque os homens também têm que viver isso. Mas o que a gente não escuta com tanta frequência é que nós também precisamos nos adaptar ao nosso ciclo menstrual. Ou seja, a gente está aqui numa segunda-feira, a gente planeja que toda segunda-feira a gente vai acordar às 6 horas da manhã. Só que vai ter uma segunda-feira que a gente vai precisar talvez dormir um pouco mais. E tá tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Nós muitas vezes nos sentimos mal e nos sentimos impotentes, inconstantes, inconsistentes. Nós nos sentimos preguiçosas porque a gente não consegue viver todos os nossos dias com a mesma energia. Só que a gente tiraria um peso muito grande que a gente tem nos nossos ombros se a gente conhecesse um pouco mais o nosso ciclo e escolhesse viver de acordo com ele. Então agora a gente vai falar sobre o nosso ciclo em si, né? O nosso ciclo menstrual começa com a nossa menstruação, né? No primeiro dia que a gente menstrua, começa o nosso ciclo que a gente vai contar. O dia 1, 2, 3, 4, 5, até o dia 28. 24, 25, 26, 27, 28.
30, não sei como é o seu ciclo, se é regular ou irregular, mas eu tenho certeza que mesmo que o seu ciclo seja irregular, você vai conseguir perceber essas fases, a alteração da sua energia ao longo daquele mês, certo? Então vamos comigo. No momento que você está menstruando, você vive o inverno do seu ciclo menstrual. É o momento que você quer estar coberta, você quer estar com cobertor, de frente para uma televisão, assistindo filme romântico e comendo chocolate. A gente sabe que esse é o estereótipo do tempo menstrual. E que nós todas queremos viver dessa forma nesse momento. Principalmente se você sente dor, se você tem cólica ou algo assim. Graças a Deus eu não sinto nenhuma dor, mas a minha energia está mais baixa por causa da questão de como os meus hormônios estão vivendo dentro do meu corpo, né? Como é que está sendo essa diferença hormonal. Os homens, eles vivem uma linearidade nos hormônios deles, né? Então, por exemplo, a testosterona, todos os hormônios deles estão sempre no mesmo nível. Já nós não, ao longo do mês nossos hormônios vão fazendo assim, ó. Por exemplo, a nossa testosterona sobe no momento ovulatório, a nossa progesterona desce, e aí vai fazendo assim, os nossos hormônios vão ficando tudo assim. E o nosso estrogênio também, aí quando o estrogênio sobe, a progesterona desce, aí vai fazendo toda aquela confusão de hormônios. E é por isso que a nossa energia vai mudando ao longo do mês, enquanto que a do homem continua linear. E é por isso que ele consegue viver e pode viver somente de acordo com o ciclo circadiano dele. Nós precisamos levar em conta também o ciclo menstrual. Então, no inverno, é um momento em que você vai, sim, se permitir descansar um pouco mais. Porque o seu corpo está precisando desse descanso. Você está perdendo sangue, literalmente, entendeu? Então, como é que você quer viver da mesma forma que você viveria se não estivesse perdendo sangue? Como é que a gente quer viver todos os nossos dias da mesma forma se dentro do nosso corpo isso não acontece, né? O nosso corpo pede por mais descanso ou mais atividade. Então, no ciclo menstrual é esse momento do inverno que vai pedir sim de você mais descanso. Se você gosta de ir para academia, se faz exercício, são coisas mais leves, até o seu corpo aguentar. A gente tem que aprender a ouvir o nosso corpo como mulheres. Sem dúvida, a gente tem que aprender a viver isso. Porque senão a gente vai viver cada vez mais estressada, pensando que a gente é preguiçosa e procrastinadora, mas é porque a nossa biologia não permite que a gente viva todos os dias da mesma forma como um homem viveria. Depois do momento da menstruação, a gente vive a nossa fase folicular. Então é como se fosse a primavera, a gente desabrocha, a gente vive todo um novo tempo de novidades e de nova energia. Então a nossa energia vai subindo aos poucos e a gente vai conseguindo viver as atividades que a gente gostaria de viver. Tanto na nossa produtividade quanto no nosso exercício, a gente pode levar isso em conta e já ir começando a viver de forma mais ativa, né? Ou seja, a gente vai levar mais em conta os projetos que a gente tem para aquele mês e começar a viver essa atividade de acordo com eles, né? De acordo com o que a gente tinha planejado. Mas é muito importante que a gente não planeje muitas coisas, principalmente em realidades sociais, que a gente vai precisar estar em contato com outras pessoas no nosso ciclo, no nosso momento da menstruação. Por quê? Porque a nossa energia está mais baixa e o nosso desejo de estar com outras pessoas também está mais baixo. Não só com o nosso parceiro, mas até de sair, de dar a nossa opinião em reuniões de trabalho, por exemplo. Se a gente tiver como escolher, a gente pode escolher colocar no nosso período folicular ou até melhor ainda no ovulatório. Porque é quando está o nosso pico de energia, que é o verão, né? Então, depois do tempo folicular, tem o nosso tempo da ovulação, em que a gente vive o ápice da energia, assim como o verão. Então, das estações do ano é como se fosse o verão. Então, é o momento da gente viver aquela atividade mais intensa mesmo, né? Tanto com relação aos seus projetos pessoais, quanto com relação às outras pessoas. Você pode marcar uma reunião para esse dia, você pode marcar uma conversa para esse dia, você pode marcar de pedir um aumento no seu emprego para esse dia, para essa semana, né, no caso, esses dias do tempo ovulatório, porque é o momento de você realmente sair para o mundo e desbravar o mundo. É o momento que você se sente melhor consigo mesma, é o momento que você se sente uma super mulher quase, né? Então, é um momento de viver uma atividade mais intensa dentro da sua produtividade. E isso é maravilhoso, porque nessas 2 semanas de primavera ao verão, são os momentos de intensidade na nossa produtividade, em que a gente pode viver como um homem ou até melhor que o homem, né? Porque é uma energia ainda mais intensa que a gente tem. Então, isso acontece muito
tranquilamente por aqui. Às vezes eu começo a trabalhar de manhã cedo e quero ficar até de noite trabalhando. E à noite, normalmente, eu busco ficar mais com meu marido, né? A gente fica sempre assistindo alguma coisa, conversando, fazendo alguma coisa juntos. E aí, nesses dias, eu digo, amor, hoje eu tô mais enérgica. Deixa eu ficar trabalhando até um pouco mais tarde, né? Então, você se sente mais assim, porque o seu corpo tá apto a viver isso. Então não adianta você querer trabalhar até mais tarde com a cabeça cansada, morrendo de dor de cabeça, só porque você tem que terminar aquele projeto. Se organize para poder viver melhor a sua atividade dentro do seu mês, né? Aquela realidade mais ativa, daquilo que você tem que fazer mesmo, tanto de criatividade, quanto daquilo que você tem que executar dentro do seu trabalho, da sua vida, dos seus projetos, nessas duas fases do seu ciclo, folicular e ovulatório. Porque depois vai descer sua energia de forma drástica, que é na fase lútea. Nossa, pra mim a fase lútea é a pior de todas. Parece que às vezes eu já acordo e já tô com dor de cabeça. Não é uma dor de cabeça mesmo, mas eu não sei se você já viveu isso. É como se a sua mente estivesse mais cansada. Você acabou de manhã cedo, uns 3, 4 dias seguidos às vezes. Eu tenho dormido bem, eu tenho ido dormir cedo, eu acordo no horário normal, tranquila. E, assim, vivido tudo que eu deveria viver dentro do meu ciclo circadiano, mas mesmo assim, dá 10, 11 horas da manhã, eu tenho feito pouquíssimas coisas e minha cabeça já começa a ficar cansada e dura o dia todinho, sabe? Então, assim, é normal. Não é porque você fez alguma coisa de errado, não é porque você, assim, não se alimentou bem. Eu me alimento, eu bebo água, eu durmo bem, eu faço tudo, mas não importa. Sempre eu vou estar com um pouco menos de energia nessa fase lútea. Para mim é a pior de todas. E é a famosa TPM, né? A tensão pré-menstrual. Que logo antes de você menstruar, você fica mais assim, não só de tensão, de estar tensa, mas também de estar cansada. Então é um tempo que você também demanda mais descanso seu. Então, se você for querer acordar na mesma hora que você acordaria no tempo ovulatório, você vai acordar na fase lútea, isso não vai dar certo. Por mais que a gente tenha, né? A gente tem que acordar, tomar café e ir para o trabalho. Mas já saiba que se você puder se organizar, não coloque muitas coisas para fazer. Faça aquilo que você precisa fazer nesse tempo e coloque mais tempo para o seu descanso. Entendeu? Então, a gente sabe que mesmo se a gente vive acoplado a uma empresa, né? Se a gente é empregado numa empresa, a gente não tem como dizer assim, vou passar 2 semanas trabalhando, 2 semanas sem trabalhar. Eu sei que não é viável algo assim, a gente tem que estar sempre trabalhando. Mas o que eu tô dizendo é que às vezes a gente quer trabalhar um pouco mais num tempo que o nosso corpo não favorece esse trabalho a mais, essas horas extras que a gente às vezes quer viver para terminar um projeto. Mas se a gente se organizar direitinho dá tudo certo. Se a gente se organizar direito para viver essas horas extras de trabalho dentro do nosso período folicular e a nossa fase ovulatória, a gente vai conseguir produzir muito mais e de forma que não vai afetar a nossa saúde mental, né? Não vai gerar burnout nem nada disso. Eu acho que muitas mulheres que já viveram burnout é exatamente porque tentam viver somente de acordo com o seu ciclo circadiano. Acho que a nossa vida como mulheres é uma vida meramente linear, mas não é. O nosso corpo pede por mais descanso em algumas fases do nosso ciclo e a gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo, certo? Então, nesse vídeo eu quis começar essa nossa conversa sobre como viver melhor a nossa produtividade, levando em conta a nossa natureza cíclica como mulheres. Então, se você gosta do assunto da produtividade e quer conseguir viver melhor a sua produtividade, de forma que o seu corpo vai viver junto com você, na verdade você vai escolher viver de acordo com o seu corpo. Então já se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo se você já tinha pensado nisso, já tinha pensado em levar em conta o seu ciclo menstrual até para viver a sua produtividade. Então é isso por hoje e até o próximo vídeo.